Gente, com certeza essa cena que está passando aqui do lado chocou o país inteiro, onde o profeta mirim Miguel Oliveira rasga um laudo médico, certo, de câncer desta mulher. Você está acompanhando aqui agora esse vídeo aqui ao lado. Gente, mas a pergunta que eu te faço é: milagre ou manipulação? Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? A verdade por trás do profeta que rasgou os exames de câncer no altar veio à tona. Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Em meio ao fervor religioso e aos aplausos de fiéis emocionados, um ato chamou a atenção do Brasil inteiro. Um jovem pregador rasga diante das câmeras um exame médico de câncer e proclama a cura instantânea de uma mulher. O vídeo viralizou, dividiu opiniões e incendiou as redes sociais. Mas será que presenciamos um verdadeiro milagre? Ou tudo não passou de um espetáculo cuidadosamente ensaiado para conquistar seguidores e visualizações? A mulher veio a público e escancarou a realidade de tudo aquilo que aconteceu. Prepare-se, porque realmente esse vídeo é bombástico, é polêmico, o palco está montado, a profecia foi feita, mas e o milagre? Aconteceu mesmo? Bora ver comigo esse vídeo até o final. Bom, meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Está chegando aqui agora, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, taca o like para esse vídeo, me ajuda com o teu like, porque realmente eu preciso que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E se não é inscrito aqui, já se inscreva, certo? Aqui eu abordo assunto referente à política, religião e também assuntos que estão em alta. Quando chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear R$1.000 para um de vocês. Então participe desse sorteio se inscrevendo aqui, deixando o like e deixando a tua opinião nos comentários. Tudo começou durante um culto em Alphaville, quando Miguel Oliveira, um pregador em ascensão nas redes sociais, chamou uma mulher à frente e, diante de uma multidão, ele afirmou que Deus havia lhe revelado sua cura de um câncer. Em um gesto dramático, ele rasgou papéis representando exames médicos e declarou o fim da doença. E ainda descreveu detalhes clínicos como leito, sala e sintomas. A plateia foi ao delírio, milhares aplaudiram, o vídeo se espalhou com uma velocidade meteórica, mas a repercussão não parou aí. Nas redes sociais surgiram dúvidas, acusações de charlatanismo e denúncias de possíveis encenação. Influenciadores denunciaram a prática como irresponsável e perigosa. Pessoas famosas, pastores famosos, especialmente se motivada pela suposta cura, a mulher decidisse abandonar o tratamento médico real. Então, em meio ao caos, é claro, ela veio a público e abriu o jogo sobre tudo o que aconteceu após essa pregação e se realmente ela foi curada ou não. Então bora reagir a esse vídeo bombástico, exclusivo. O nome dela é Kelly e o que ela disse pode mudar completamente a sua percepção sobre esse caso. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada, e não, na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja, em Alphaville, e eu não conheço ninguém de lá, nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, nunca tinha visto ele na internet e nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja, eu era uma das últimas com a minha mãe.
E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por um momento muito difícil da minha vida. Quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses. Usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada que não havia mais nada para mim, para o meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos, agora está crescendo novamente. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente, vida que segue. Não podemos perder a fé, né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. Chegamos a um ponto em que é preciso parar e refletir até onde a ousadia de quem se veste de fé para enganar pode chegar. A história de Kelly, uma mulher em luta contra o câncer, foi usada por um suposto profeta para fazer espetáculo, com palavras ensaiadas, dramatização e falsas promessas de cura. Ele atraiu multidões, mas não para Deus, para si mesmo. E enquanto muitos se emocionam com os gritos e lágrimas no altar, o verdadeiro objetivo segue oculto. Óbvio, dinheiro, fama e poder. Não é a primeira vez. Há anos vemos esse mesmo padrão. Homens que se autoproclamam enviados de Deus, mas que vivem como reis às custas da fé do povo simples. Pregam milagres, mas colecionam carro de luxos. Falam em nome de Deus, mas vivem para o lucro. Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês, viu? Deus abençoe. E a pergunta que fica é: até quando o povo vai seguir acreditando em profetas que vivem como empresário e agem como atores? Porque no fim, quem engana em nome de Deus não é apenas um mentiroso, é um criminoso da alma, certo? Miguel Oliveira é um jovem de 15 anos, apenas 15 anos,
nascido em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Ele é membro da Assembleia de Deus Avivamento Profético e ele se apresenta como missionário nas redes sociais. Miguel afirma que nasceu sem cordas vocais e tímpanos, sendo curado aos 3 anos de idade quando iniciou seu ministério. Sendo curado aos 3 anos, ele iniciou seu ministério aos 3 anos, é o que eu estou lendo aqui. Ele também relata ter apenas 20% da capacidade visual. E por que Miguel viralizou? Ele ganhou visibilidade por causa das suas pregações e supostas revelações durante os cultos, que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais. E uma de suas frases mais comentadas foi: "Of the king, the power, demanded the bastard, the king, the fairy goes mad", que gerou memes e críticas por sua falta de sentido. Além disso, ele foi criticado rasgando um laudo de leucemia durante um culto, alegando cura instantânea, o que provocou reações negativas de diversos líderes religiosos. Irmãos, desculpa, eu tô rindo aqui por causa do meu inglês, tá bom? Desculpa, eu acredito que é inglês por causa disso. Desculpa, vamos lá. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: a Bíblia fala sobre isso? Fala, irmãos, fala, e eu vou explicar para vocês. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele traz um ensinamento sobre isso aqui, sobre pessoas que são muito jovens no ministério, certo? Lembrando que Paulo não falou pelo fato de adolescentes e jovens pregarem, de forma alguma, certo? De forma alguma. Paulo está falando aqui, eu vou ler para você, primeiramente, o primeiro versículo de 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre pastores. Quem quiser ser um pastor não é qualquer pessoa, irmãos. Hoje em dia, irmãos, a pessoa se converte, passa 1 mês, 2 meses, alguém já coloca ele para pastorear a igreja, para cuidar de igreja. E isso eu falo também sobre cantores gospel, certo? Às vezes a pessoa faz sucesso da noite para o dia, de repente já está pregando, cantando em todo lugar, e a gente tem aquilo como referência sem dar tempo ao tempo, sem saber se a pessoa realmente tem maturidade, certo? Então eu vou ler para você, o que está escrito. Olha o que Paulo falou. Se alguém deseja ser bispo, ou seja, pastor, deseja uma função nobre, mas é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Porque se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E olha só o que ele diz aqui, irmãos. E ele não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E ele também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ministério é coisa séria, tem que ter um chamado de Deus mesmo, sabe? Não queira ir na força do braço, não queira ir só porque você tem uma boa dicção, você fala bem, você tem bons argumentos, não vai nesse caminho, sabe por quê? Paulo está trazendo o alerta, pode cair na cilada do diabo. Seja pela soberba, a pessoa pode se ensoberbecer, não aceitar repreensão, não aceitar conselhos dos outros, entendeu? A pessoa pode se achar melhor do que as outras. E também porque se ela não tiver boa reputação diante de tudo aquilo que eu li para você, cuidar bem da casa, não ser apegado ao dinheiro, não ser apegado a vinho, a bebida e tudo mais, o ministério dessa pessoa pode cair em descrédito. É o que está acontecendo com esse rapaz, certo? Esse jovem. Usando a palavra de Deus para manipular a mente das pessoas, enganar, realmente usando a Bíblia como uma arma para extorquir. E quem brinca com Deus paga muito caro. E aí, concorda comigo? Deixa a tua opinião nos comentários. Nós sabemos que essas igrejas, muitos pastores, estão apenas em prol do dinheiro. E jamais o objetivo foi pregar salvação de alma. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Compartilha, curta, se inscreva no canal, é claro. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Fui!